Acompanhe agora o slide número 11. Vamos tratar da reconvenção, que pode ser proposta pelo réu. A reconvenção, na verdade, é uma ação que é proposta pelo réu em face do autor, dentro da própria contestação. Então, na contestação, se o réu quer se insurgir em face do autor, propor uma ação em face do autor, que tem uma conexão com aquele pedido formulado pelo autor e sobre o qual o réu está contestando, ele poderá, dentro da contestação, apresentar um pedido em face do autor. Imaginem que autor e réu estejam discutindo um contrato e o autor pede o cumprimento de uma obrigação, de uma cláusula do contrato. O réu entende que esse contrato é nulo ou que essa cláusula é nula. Ele pode formular um pedido em face do autor, então, dentro da contestação, pedindo que o juiz declare a nulidade dessa cláusula, tá? Então, isso é perfeitamente possível. A reconvenção tem como fundamento a economia processual. Imaginem que o réu tivesse que propor uma outra ação visando a anulação dessa cláusula contratual que já estava sendo objeto de discussão nesse processo. Então, isso é totalmente desnecessário. O legislador simplifica a atuação do réu de modo que, na contestação, além dele se defender do pedido formulado pelo autor, ele irá propor uma ação. Ele vai formular um tópico na contestação e vai formular um requerimento ao juiz, um pedido dirigido em face do réu. Quando o réu reconvém, ele é autor da ação, então ele passa a ser o réu reconvinte. E o autor, por sua vez, passa a ser o autor reconvindo, porque em relação à reconvenção, o autor passa a ser réu. Nós temos, então, nesse caso, duas ações conexas dentro do mesmo processo, tá? De modo que a gente pode dizer que a reconvenção é uma ação inversa, é um contra-ataque do réu, não é apenas uma defesa, tá? Nesse caso aqui, ele está contra-atacando, ok? Bom, o Código de Processo Civil de 1973 previa que a reconvenção deveria ser apresentada numa petição em apartado. Então, o réu apresentava a contestação numa petição e a reconvenção em outra. O atual Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do réu apresentar esta reconvenção dentro da contestação, ok? De qualquer forma, a reconvenção tem uma autonomia, tá? E significa isso dizer que, ainda que o autor desista da ação, ou ainda que o autor tenha a sua petição inicial inadmitida posteriormente, a reconvenção pode ser julgada pelo magistrado. É isso que prevê o parágrafo 2º do artigo 343, vejam lá. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva e que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, ela tem autonomia em relação à ação principal. Outro detalhe importante em relação à reconvenção é que devem estar presentes os pressupostos processuais, a legitimidade e o interesse processual. Então, o réu reconvinte, como autor desta reconvenção, né, ele deve também preencher os requisitos, os pressupostos de admissibilidade da ação e a legitimidade deve estar presente, o interesse processual e os pressupostos processuais, ok? Já disse a vocês que a reconvenção, ela é conexa e ela deve ser conexa ao pedido principal, tá? Ou pelo menos conexa com o fundamento apresentado na defesa. Vejam, isso está determinado no artigo 343, caput, que diz o seguinte: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
Vamos então ao slide número 12, que trata do procedimento da reconvenção, ok? Se por acaso o réu apresentar então a reconvenção na sua contestação, o autor, que é o reconvindo, será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar a sua resposta no prazo de 15 dias. É o mesmo prazo, claro, da contestação, não seria diferente, porque nesse caso ele está contestando o pedido reconvencional. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 343, tá? Um outro detalhe importante que está nos parágrafos 3º, 4º e 5º e deve ser objeto de menção. A reconvenção também pode ser proposta contra o autor e um terceiro. Então, o réu, propondo a reconvenção, se eventualmente esse pedido disser respeito à terceira pessoa que não é autora, ela também pode ser incluída no processo como reconvindo, tá? Isso está previsto no parágrafo 3º. Por outro lado, a reconvenção também pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com um terceiro que não havia sido citado como réu originariamente no processo. Esse terceiro também pode ser parte legítima para formular esse pedido reconvencional e ele pode também, então, apresentar essa reconvenção junto com o réu. Por outro lado, prestem atenção, o parágrafo 5º do artigo 343 prevê a reconvenção no caso de substituição processual. Lembram que, quando há substituição processual, aquele que demanda está defendendo direito alheio em nome próprio. Então, digamos que o autor, uma associação, esteja defendendo o direito de seus associados. Nesse caso, há substituição processual. Se o réu for formular um pedido reconvencional, esse pedido tem que ser dirigido em face dos substituídos, no caso dos associados da associação autora, ok? É isso que contém o parágrafo 5º do artigo 343, vejam lá. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, no meu exemplo, dos associados. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, porque o autor, naquele caso, é substituto processual. Ele pleiteou a demanda em nome próprio, ok? Bom, outro detalhe é que a reconvenção ela é independente da contestação. Pode acontecer do réu não querer contestar e ter interesse em propor a reconvenção, tá? Então, digamos que o autor esteja propondo uma ação para cobrar um determinado valor que o réu reconhece que é devido, ele não quer se defender, ele não quer contestar, mas ele também quer propor uma reconvenção que tem conexão com esse pedido do autor. Então, ele pode oferecer a reconvenção e não apresentar a contestação. Se bem que isso é difícil, mas pode acontecer e o próprio código prevê isso expressamente no parágrafo 6º. Outro detalhe é que é cabível a inclusão na sentença, quando julga a reconvenção, é cabível também a condenação da parte sucumbente no pagamento dos honorários advocatícios e de eventuais custas processuais. Então, sobre a reconvenção, sinteticamente, são esses os tópicos mais importantes, mas eu gostaria que vocês lessem a bibliografia indicada e pensassem na seguinte questão que eu quero que vocês respondam lá para mim no Google Classroom. A compensação deve ser requerida em pedido
reconvencional ou ela pode ser alegada como matéria de defesa na contestação? Pensem nisso, leiam a bibliografia e depois respondam.